Graças e paz, povo abençoado. Queria trazer aqui uma reflexão aqui para os canais. Deixa eu ver a colinha aqui. Democracia Espiritual, do nosso irmão Carlos Gomes. Vivendo em Graça, do nosso irmão Jorge Cardoso. E Mentes Iluminadas, do nosso irmão Estênio. Esses três canais aí estou indicando. Queria trazer aqui uma pequena reflexão a respeito do efeito ou resultado da cruz, né? Para nós, pleno século XXI, que efeito surgiu? O que nós ganhamos com isso, né? O verdadeira resultado, né? Vamos dizer assim, né? O verdadeiro resultado que o ato da cruz por Cristo para nós, pleno século XXI. Bom, eu quero usar um texto ou um versículo. Eu queria até usar todo o capítulo 5 de Romanos, tá? Mas não dá para usar porque o tempo aqui é muito corrido, né? Nós temos aqui 7, 8, até 10 minutos. Então eu vou ler aqui Romanos 5,18. Só vou ler esse versículo para a gente se basear na reflexão que eu vou trazer, tá? A respeito do efeito, né, da cruz para nós, em pleno século XXI. Qual é o resultado que nós obtivemos com isso? Qual é essa graça maravilhosa que nós recebemos com esse ato da cruz? Então vamos ler aqui, né? Como falei, Romanos 5,18. Deixa eu ler aqui no outro celular aqui. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Bom, para a gente entender o ato da cruz, nós temos que separar as eras, né? Era adâmica com era de Cristo, ou último Adão, como diz lá em acho que é Romanos mesmo, tá? Não lembro agora o versículo, não sei se é nesse capítulo que vai falar do último Adão, né? Em relação ao primeiro Adão, que era sombra do Cristo. E na escritura diz que ele era prefiguração, né? Primeiro veio o carnal para vir o espiritual. Mas então o ato da cruz, para nós, né? Qual o benefício disso? Bom, lembrando que nós nascemos após cruz. Então, o que Cristo fez na cruz foi um ato de justificação, de salvação para aqueles que se encontravam antes da cruz. Por exemplo, os discípulos dele. Eles necessitavam desse ato para poder ser justificado, porque eles nasceram condenados. Diferentemente de nós, que nascemos pós-cruz, não pertencemos a essa era adâmica, nós nascemos agraciados. Nós nascemos numa época onde a cruz eliminou esse ato da cruz eliminou a condenação de Adão, né, pelo pecado condenatório, condenava todos os homens, todas as gerações, de Cristo até Adão. E não só Israel, todos os seres humanos, todas as nações estavam na mesma condição de condenados. Vocês leem o texto todo, vocês vão entender. Nós, diferentemente, nós nascemos pós-cruz. Nós não recebemos essa maldição de condenação. Nós nascemos numa época onde Cristo eliminou, ele acabou com o pecado condenatório. Não existe mais pecado que condene um homem hoje, pós-cruz. Todas as gerações que passaram, até a nossa geração, né, século XXI, nós não sofremos essa condenação. E a morte não existe mais. Ainda que a gente tenha ali a parte adâmica, né, no corpo biológico, né, carnal, limitado, ele não pode produzir a morte para nós. Porque essa morte, ela estava limitada ao corpo. Para nós só está limitada ao corpo. Mas antes da cruz, a morte era para todo o ser vivente, né, vamos dizer assim, alma vivente. Eles ficavam aprisionados à morte,
né? Eles tinham isso, né? Cristo, quando veio à cruz, ele traz vida eterna, algo que eles não tinham. E nós não, diferentemente, nós nascemos com esse presente da vida eterna. E nascemos com esse presente também de não ser condenado pelo pecado de Adão. Então não há um pecado mais de Adão que nos condene à morte. Nós não somos mais julgados por isso. Por isso que nós somos muito mais privilegiados que os apóstolos, porque eles nasceram debaixo de condenação. Eles precisavam ser justificados, coisas que nós não precisamos, porque nós não nascemos condenados. Então, qual é o efeito da cruz para nós? Graça. Eliminação do pecado e da morte. Nós não nascemos presos a isso. Nós não nascemos condenados a isso, nem o pecado, nem a morte. Nós nascemos numa posição muito mais privilegiada, como eu falei. Então, não dá para um cristão, um eleito, conhecedor da Bíblia, crendo em Cristo, né, aquele que ressuscitou, que trouxe todas essas coisas boas, não dá para ele viver com medo do inferno, de condenação, perder salvação, ter dúvida daquilo que Cristo trouxe. Porque quando você coloca que você é um condenado, que você pode não ser salvo, você está pisando na cruz. Você está pisando naquilo que é mais sagrado que Cristo fez na cruz, que foi eliminar essa condenação para todos aqueles que são deles. Agora, se você é dele, se você tem essa certeza, se você é um eleito, você jamais vai ter medo da morte e nem da condenação. Não há mais condenação. Paulo já dizia isso lá para aqueles que creem em Cristo. A fé trazia para eles justificação. Então não havia mais condenação para eles porque eles foram justificados. Nós já nascemos, né, com todo esse privilégio, diferentemente deles, que precisavam ser justificados. Então nós, né, diferentemente, nós não temos que ter medo, né, mais essa coisa ruim que Adão trouxe, porque não chegou a nós. O que chegou a nós foi a graça de Deus, né, que é um privilégio muito grande. Então eu queria deixar essa pequena reflexão para que vocês parem e analisem todo o texto, né, de Romanos 5 e vejam lá que aquela condenação que Adão trouxe, a morte, era para eles, não tem nada a ver com a gente. A gente nasceu numa outra era, uma era da graça, do grande presente de Deus. Então eu queria deixar essa pequena reflexão para todos aí. Graças a Deus.